estamos de novo com o Rodrigo Yoshima para falar um pouquinho mais de Kanban e ele vai falar para a gente de visualização e limites. Eu vou sair um pouquinho para ele ficar com vocês no quadro e volto com as nossas tradicionais perguntas. Até já! Bom, pessoal, muitas vezes quando você fala no mercado, principalmente dentro dos métodos ágeis, quando a gente fala sobre Kanban, o ícone do método Kanban seria a visualização do processo. Geralmente a gente usa um quadro com post-its que são bastante famosos aí no mundo ágil, com XP, com Scrum. E no Kanban a gente fortalece esse tipo de visualização do processo de forma a tornar como que esse desenvolvimento de uma determinada equipe funciona. Tá? E geralmente a gente tem um quadro onde eu mostro as etapas do meu processo e mostro os lotes de trabalho ou as demandas fluindo geralmente da esquerda para a direita, apesar de não ser uma regra. Para falar a verdade, a ideia da visualização Kanban é você visualizar o seu processo do jeito que ele é. Tá? O primeiro passo da gente começar com Kanban é você modelar uma visualização de como que a sua equipe trabalha. E quando eu falo equipe, pode ter uma visão holística, porque, diferente um pouco da abordagem ágil, o método Kanban não exige que seja um time totalmente multifuncional e auto-organizado, como, por exemplo, o Scrum e o XP requer. Tá? O que acontece? Eu tenho um quadro aqui, que ele mostra uma equipe de desenvolvimento de software, onde eu tenho uma grande área de desenvolvimento, tenho uma outra área de homologação, e o fluxo acontece de uma forma bem simples. O pessoal de desenvolvimento puxa demandas de uma fila de entrada, trabalha na demanda, faz uma etapa aqui, por exemplo, de pair review. Essa equipe, por exemplo, não trabalha com pair programming, mas tem uma etapa no quadro que é de pair review, onde quem fez uma determinada demanda chama um amigo, o desenvolvedor, para dar uma olhada nos testes, dar uma olhada se está tudo de acordo com os padrões da empresa. Terminada essa etapa de desenvolvimento, o trabalho mais uma vez entra numa fila. E o que nós queremos muitas vezes gerenciar com Kanban é olhar o fluxo de trabalho e tentar combater um pouco as filas. As filas muitas vezes, na maioria dos processos, elas são inevitáveis, mas logicamente que nós temos que avaliar economicamente se essa fila ela é muito danosa para o processo ou não. Tá? Olhando num quadro, isso aqui geralmente são post-its fluindo num quadro que geralmente fica na frente da equipe, e usando esse quadro a equipe vai conseguir gerenciar o processo dela, fazendo principalmente com que o trabalho não pare. Dado a fila de deploy para homologação, alguém lá do desenvolvimento pega essas demandas, joga para o ambiente de homologação, e aí o pessoal de homologação, que pode ser até uma outra equipe, puxa o trabalho e faz o trabalho de homologação. Após a homologação, vem aqui para aguardando o deploy e produção, e esse quadro aqui, para falar a verdade, é um quadro real de um cliente meu, que todas as quintas-feiras tinha o deploy, que saía as demandas aqui do aguardando deploy e produção, feito aqui por essa equipe verde, que era a equipe de infra, e ia para a produção. O Kanban aqui nesse caso, o quadro Kanban está modelando o fluxo do processo do começo ao fim. E isso aqui se torna uma ferramenta de colaboração, se torna uma ferramenta do grupo olhar os problemas e tentar atuar da forma mais eficiente possível. Esse quadro também tem limites que eu utilizo dentro da minha implementação Kanban para que o trabalho não se acumule, para que o trabalho não pare. O limite no sistema Kanban, geralmente ele vai promover duas coisas, que é coordenação e fluxo. Vamos falar primeiro sobre o fluxo. Como eu tenho um determinado limite que fala para mim a quantidade de demandas que eu posso ter em cada área do meu Kanban, geralmente quando eu estou batendo nesse limite, o quadro vai mostrar para mim qual que é o melhor movimento que eu posso fazer nessa determinada situação. Se você for olhar, por exemplo, aqui em desenvolvimento, em toda esta área que eu poderia ter 10, na verdade o quadro está mostrando que eu tenho 11. E isso estaria mostrando para mim no processo que o melhor movimento que eu poderia fazer seria pegar essas demandas que estão aqui aguardando o deploy para homologação e jogar para o ambiente de homologação para o pessoal de produtos trabalhar. Os limites vão fazer com que o trabalho não se acumule. Se eu, por exemplo, não tivesse o limite, possivelmente eu teria várias e várias demandas acumuladas aqui nesse aguardando deploy e homologação, que é uma fila,
e claramente estaria mostrando para mim que essa equipe está trabalhando não para gerar valor, mas sim para colocar demandas na fila. Esse tipo de mecanismo que o Kanban existe de modelar a sua realidade é muito importante porque torna ele uma abordagem mais flexível. O Kanban muitas vezes ele é agnóstico com relação ao que flui no seu sistema de trabalho, e a ideia do Kanban é, como eu falei no primeiro vídeo, inicialmente você vai modelar aquilo que você faz hoje. E o Kanban vai começar a mostrar oportunidades de melhoria para você, por exemplo, gerenciar melhor as filas, gerenciar melhor a colaboração entre as equipes, se elas forem, por exemplo, não multifuncionais e auto-organizadas, e vai fazer com que o fluxo ocorra de uma forma colaborativa. O quadro, muitas vezes, se tornando um objeto persistente no seu ambiente de trabalho, acaba favorecendo esse tipo de colaboração e favorecendo também a melhoria contínua do processo. Rodrigo, só para esclarecer uma pergunta, o que a gente pode falar que esse quadro dá em ganho de transparência para a equipe? Tá legal. Para falar a verdade, o quadro, a ideia dele é tornar aquilo que muitas vezes é invisível. O nosso trabalho, que é o trabalho do conhecimento, na maioria das vezes é um trabalho intelectual, e diferente de uma linha de manufatura de carro, ou de geladeira, ou de qualquer outro bem que nós temos de consumo, o trabalho nosso na área de tecnologia ele não é visível, é algo que acontece na cabeça das pessoas. E o quadro nada mais é do que uma forma de você tentar materializar esse trabalho que na maioria das vezes é invisível. O fato de você ter um quadro desse, que mostra as demandas, onde elas estão parando, aonde que elas estão mais acumulando, e isso estando de uma forma persistente, muitas vezes no seu ambiente de trabalho, usando ferramentas simples como post-it, quadro branco, isso vai favorecer a transparência, porque geralmente vai mostrar para você aonde que de fato a bruxa está e para você não caçar as bruxas erradas. Um aspecto que é bastante interessante que eu tenho visto em vários clientes é que geralmente o pessoal fala, pô, desenvolvimento é gargalo. Na filosofia Kanban, a ideia seria, saiba onde é que está o seu gargalo antes de você acusar pessoa X ou grupo de pessoas Y. E o quadro vai mostrar esse tipo de mecanismo onde que as demandas se acumulam para você atuar onde que de fato é o problema. E pelo fato de estar no ambiente de trabalho, à vista de todas as pessoas, gestores, equipe, favorece a transparência e favorece a comunicação e colaboração. Muito bem. Agradecemos e estaremos aqui em breve com mais um vídeo sobre Kanban. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.